Olá, seja bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Essa é a primeira aula do segundo módulo, que é Lógica de Programação com Portugal. E nesta aula nós vamos falar do que é lógica de programação e o que são algoritmos. O que é lógica de programação? Na vida, para você fazer tudo, você precisa de ter uma lógica, né? Para você executar qualquer tarefa, você tem que ter lógica. E para programar também, existe uma lógica que o desenvolvedor precisa ter. Então, com essa explicação, nós podemos dizer que lógica de programação é um conjunto de regras, né, e raciocínios usados para resolver problemas de maneira organizada e eficiente, com foco em instruções que uma máquina possa entender. Ou seja, lógica de programação é você aprender a escrever em um idioma que a máquina consegue te entender. Em outras palavras, aprender lógica é aprender a pensar como um programador. Ou seja, você, para ser um programador, tem de pensar como um programador. E o processo de aprender a pensar como um programador é a tal lógica de programação. Esse curso ele vai ser é um curso prático. Então, em alguns casos, você não serei muito formal nas minhas explicações para facilitar o entendimento. Em palavras simples, lógica é isso, é aprender a pensar como um programador, no final das contas. E o que são algoritmos? Em tudo na nossa vida, a gente tem uma sequência de passos que são organizados de uma maneira que, se forem executados nessa ordem, eles realizam uma tarefa. Na nossa vida, quase tudo que a gente faz, a gente aplica algoritmos. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar, né? Para quem cozinha, tem uma certa receita que a pessoa segue. Essa receita é o algoritmo, diz a ela o que fazer primeiro, o que fazer depois, e ela precisa seguir a ordem, a sequência desses passos para que no final consiga cozinhar, né? Que é a tarefa que deseja ser, que precisa ser realizada. Basicamente, algoritmos é isso, é uma sequência de passos lógicos que, quando organizados na ordem correta, resolvem um problema. Mas nós temos dois tipos de algoritmos. Temos algoritmos que são não computacionais e algoritmos computacionais. Essa é uma forma de classificar, né, para ficar claro. Os não computacionais são algoritmos que nós realizamos no nosso dia a dia. Qualquer tarefa que a gente faz, que a gente segue uma sequência de passos lógicos, aquela sequência de passos lógicos é um algoritmo. Nosso cotidiano, atravessar a rua, cozinhar, tomar banho, vestir, lavar roupa, enfim, toda e qualquer tarefa que a gente realiza, a gente segue uma sequência de passos lógicos, um algoritmo. Mas esses são algoritmos não computacionais. Já os computacionais só muda uma coisinha apenas. Essas tarefas, ou seja, essa sequência de passos lógicos vão ser realizados por uma máquina, né? Que pode ser um computador, que pode ser um telefone, ou seja, é um dispositivo que tem a capacidade de processar informações. Essa é a única diferença. Os algoritmos não computacionais geralmente são os algoritmos do cotidiano que nós próprios usamos, né, seres humanos, e os computacionais são algoritmos que as máquinas vão usar. E esse curso, esse módulo em específico de lógica de programação vai te ensinar a escrever sequência de passos que podem ser interpretados por uma máquina. É basicamente isso, no final das contas. Como é que funciona esse processo de ter uma ideia, criar e criar uma solução? Ou seja, você partir de uma ideia que você teve e chegar a ter uma solução que pode ser um software ou um aplicativo. Vou explicar aqui de uma forma muito simples, né? Porque de uma forma simples e prática e superficial, é claro. Quanto mais nos avançamos no curso, mais técnico as coisas vão ficando. Mas por ser uma aula introdutória do módulo, você é o mais simples possível. Tudo começa com um problema, né? Você entende o problema e você pensa numa lógica para resolver esse problema. E depois você pensa numa sequência de passos que, que se forem executados por uma máquina, ela vai resolver esse problema. Depois o que você faz? Você pega essa lógica e você cria a sequência de passos, mas você cria um algoritmo computacional, um algoritmo que vai ser interpretado por uma máquina.
Isso você vai criar. Você vai criar esse algoritmo usando uma linguagem de programação, né? Como existem muitas, JavaScript, Python, PHP, C Sharp, existem muitas linguagens. Cada linguagem ela foi criada para resolver um problema específico. Mas esse é um assunto que vamos deixar para as próximas aulas. E depois de você escrever essa linha, essa sequência de passos, vai gerar um software. Chegamos no software, aqui na solução. Tá vendo? Essa solução vai ser testada, vai ser otimizada, vai ser melhorada. Essa explicação é uma explicação básica de como é que funciona. De uma forma geral, funciona desse jeito. É claro, tem muitas coisas mais técnicas, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas no geral é assim que funciona. Nós aqui nesse módulo, nós vamos aprender uma linguagem de programação. Antes de partirmos para alguma linguagem de programação, nós vamos aprender lógica de uma maneira muito simples. Nós vamos usar pseudocódigo. O que é pseudocódigo? É uma forma mais simples de você representar os algoritmos usando geralmente a linguagem, uma linguagem humana, né? Tipo, por exemplo, nós falamos português, nós vamos criar pseudocódigos em português para facilitar o entendimento. Vamos começar criando os primeiros algoritmos usando o português mesmo. Ou seja, existem comandos que vocês vão aprender comigo. E esses comandos vocês vão aprender em português mesmo. E nós em português, o pseudocódigo que nós usamos, nós chamamos de Portugal, que é uma variação de pseudocódigo que que é muito próxima a uma linguagem de programação, mas só que nós vamos escrever tudo em português para facilitar o entendimento. Nós temos comandos, né? E esses comandos que têm funções específicas, nós vamos escrever eles em português. Isso vai ajudar, vai facilitar muito o entendimento. Então, é isso que nós vamos aprender nesse módulo. Nós vamos usar o Portugal Studio para aprender Portugal. É basicamente isso. Nós vamos aprender comandos em português, vamos nos divertir bastante, dar exemplos assim simples e fácil de serem entendidos, mas muito ricos, né, que vão trazer muito aprendizado para você. Então, essa foi a nossa primeira aula desse módulo. Vejo você na próxima aula.